Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre vulcões é a seguinte. Alguém aí sabe da onde que vem, qual é a origem da palavra vulcão? Então a origem, ela é muito legal, tá? A origem da palavra vulcão, ela tem origem numa pequena ilha, adivinha onde? Na Itália, tá? Perto da Sicília. A ilha chamava Vulcano, a ilha que fica ali no mar Mediterrâneo. E séculos atrás, as pessoas que viviam nessa localidade ali, elas acreditavam, né? Que na verdade a ilha Vulcano, ela era a chaminé. Olha só que legal. Era a chaminé de onde o Vulcano forjava suas armas. Quem é Vulcano? Alguém aí sabe quem é Vulcano? Aí você tem que manjar um pouco de mitologia. Muito bem. Vulcano é o deus grego do fogo. Então, na mitologia, deus grego, que é deus romano, né? Deus romano do fogo. Na mitologia, a ideia era a seguinte, que o Vulcano ficava fazendo as armas dele ali, e ele jogava essas armas para cima, para elas irem para Júpiter, que era o deus dos deuses, e para ir para Marte, que era o deus da guerra. E aí ficou essa história muito legal, e por conta disso, ficou Vulcano. E aí, olha só que legal. A atividade, a mulher, né, a deusa dos vulcões, ela tem um nome também. Ela chama-se Pelé, tá? P-E-L-E. Pelé é a deusa dos vulcões. E imagina, né? Imagina só. Mulher é um bicho brabo, não é? As erupções mais violentas dos vulcões, elas eram sempre associadas a Pele, que era a deusa dos vulcões. Então, essa que é a historinha original da palavra vulcão, ou vulcano, né? Então, Vulcano vem da ilha lá no Mediterrâneo, e eles acreditavam que era o deus Vulcano, que era o deus do fogo, que ficava forjando as suas armas, jogando elas para cima para elas irem para Júpiter e para Marte. E tinha também a deusa dos vulcões, que era a Pele, e as erupções mais violentas dos vulcões eram dali. É isso mesmo, mulherada é braba, não é fácil não. Então, pessoal, na época, né, da mitologia e tudo mais, falava que sempre que ela estava zangada ou rancorosa, o vulcão tinha uma erupção muito grande, que era isso aí. Beleza? Hoje, logicamente que a gente sabe que não é isso, né? Então, a primeira coisa aí que a gente tem que ter em mente é a seguinte, né? Como que a gente pode definir, né? Definir o vulcão. Abre esse último que eu te mandei, Christian. Eu acho que está aberto lá já, mas aí abre esse último que vai ficar mais fácil. Roger Sena mandou R$2, mandou um abraço. Renato mandou R$10. Sérgio, convido o JB, do Boteco do JB, para fazer uma live. Vou falar com ele. Renato, Sérgio, te amo, queria ser seu amigo. Bora, vamos ser amigos. Então tá aí. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, introduzir aí o tema vulcão. Então, como vocês estão vendo, o termo vulcano, né, em inglês, é derivado de Vulcano, que é o deus romano do fogo. Mas hoje a gente sabe que não é isso, logicamente, né? Isso aí era uma historinha da mitologia. Os vulcões, na verdade, eles são estruturas dômicas, que a gente fala em forma de domo, ou cônicas, tá? Que são construídas pela emissão de lava, que contém gases, tá? E que contém gases ali dentro. Os vulcões, eles podem, né? O topo deles lá em cima, né? Pode ter várias formas, aí formam caldeiras, formam crateras, tá? E é dali que a lava sai. A maneira como a lava vai ser expelida do vulcão vai dar características importantes ao vulcão. Que ele vai poder ser um vulcão explosivo, vai poder ser um vulcão efusivo, vai poder ser um vulcão pliniano,
vai poder ser um vulcão estrombólico, e aí tem N classificações que nós vamos rodar por aí, tá? Duas coisas muito importantes sobre vulcão. Vulcão, primeiro ele tem toda a paisagem é muito bonita, né? E outra coisa muito importante, o solo perto dos vulcões, ele é excelente. Por quê? Porque essa lava toda que sai dos vulcões, depois que ela solidifica, a lava ela trouxe muitos minerais lá do interior da Terra, do manto terrestre. E quando esses minerais depois eles solidificam, eles criam uma situação muito boa para a agricultura. Não é à toa que Bacia do Paraná é um derramamento basáltico, é um derramamento vulcânico muito antigo. A Bacia do Paraná, ela ficou caracterizada por o quê? Durante muitos e muitos anos, café, né? Então, Londrina, por exemplo, a cidade onde eu nasci, ela foi considerada a capital mundial do café durante muitos e muitos anos, até o dia que teve uma grande geada, queimou toda a plantação de café. E hoje, uma coisa que é muito importante dos vulcões fica na Guatemala. Guatemala é um país que tem muito vulcão. E lá na Guatemala você tem a plantação da folha dos charutos. Então os melhores charutos do mundo eles vêm da Guatemala porque a folha nasce no solo vulcânico. Tá? Então, isso aí é muito legal sobre vulcões. Ele tem o melhor solo do mundo. Beleza? Bem, o material que sai dos vulcões, né? Ele sai pode ser por fissuras. Então nós acabamos de acompanhar agora o vulcão lá na Islândia, né? Lembra do vulcão na Islândia? Como que chama na cidade, cara? Gridavik, né? Gridavik vulcano. Então, existem vulcões que eles são de fissura. Caramba, eu lembrei o nome da cidade islandesa, hein? Tô muito louco, hein? Tô muito louco. Cidade de Gridavik, aliás, os vulcões islandeses, boa parte deles hoje são vulcões, digamos assim, vulcões de fissura. São vulcões de fissura. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Acho que essa aqui vai estar boa para mostrar. São vulcões de fissura. O que quer dizer isso? Quer dizer que abre uma fratura na Terra. Mandei aí para você, Cristian. Abre uma fratura na Terra e a partir daquela fratura você começa a ter a lava saindo por ali. Então isso é um vulcão de fissura, tá? Um vulcão de fissura que a gente chama. E o outro é um vulcão que tem uma abertura central. Então, os vulcões de fissura, normalmente eles são mais tranquilos. Então você vive bem do lado desses vulcões. A lava, ela escorre numa velocidade que não é muito grande. Você tem mais ou menos a direção para onde a lava vai fluir, porque você sabe como que aquela fissura vai se abrir e tudo mais. Os vulcões que têm abertura central, que a gente chama, ou seja, aquele que tem um domo vulcânico ou um edifício vulcânico, como a gente chama, e aí é que lá tem uma explosão, aqueles vulcões são muito mais perigosos do que os vulcões de fissura. Tá? Então, você tem fraturas, fissuras, e você tem montanhas, que são os edifícios vulcânicos. São os dois grandes tipos de vulcões que a gente tem no mundo, tá? Os vulcões, a montanha vulcânica, ela pode crescer muito, né? Então, por exemplo, eu estou indo lá no Monte Etna, na Itália, que fica na Sicília. Daqui a pouco eu vou falar bastante do Etna para vocês. O Etna, a caldeira principal dele, ou a cratera principal dele, isso é uma característica de vulcões, tá? Os vulcões, normalmente, eles não têm uma cratera só, eles acabam tendo várias, porque
à medida que vai tendo erupções vulcânicas, parte da montanha ela vai colapsando e você vai tendo a abertura de outras crateras. A cratera principal do Monte Etna, que eu vou, ela fica a 3.000 metros de altura. A cratera do Mauna Loa, por exemplo, que é o vulcão das Ilhas Havaianas, ela fica a 10.000 metros de altura. Então, assim, 10.000 metros de altura, 4.500 acima do nível do mar. Mas o Mauna Loa, a raiz dele é lá no fundo do mar. Então, essas montanhas, esses edifícios vulcânicos, eles podem crescer e ficar gigantescos. Tão gigantescos que o maior vulcão do sistema solar, qual é? O Monte Olympus, que chega aos seus 23 quilômetros de altura. Beleza? Estamos tranquilo até aí? Estamos tranquilo até aí, né? Então, beleza. Outra coisa, os vulcões, eles podem ser, eles recebem basicamente 3 classificações, tá? Então, um vulcão, ele pode ser ativo, que é um vulcão que está em erupção mais ou menos constante. Então, Mauna Loa, ele é um vulcão ativo. Os vulcões lá da Islândia são vulcões ativos. Os vulcões ali da região das Filipinas, Indonésia, boa parte deles são vulcões ativos. Você tem o Etna, por exemplo, é um vulcão ativo. Então, isso é um tipo de vulcão, são vulcões ativos. Você tem um vulcão que a gente fala que ele está adormecido. Um vulcão adormecido quer dizer que a câmara magmática dele ainda está ativa, ainda tem magma na câmara magmática, só que faz muito tempo que ele não entra em erupção. Por exemplo, o Campi Flegrei, que eu vou lá na Itália, ele é um vulcão adormecido. Ele pode acordar a qualquer momento, daqui a pouco eu vou falar mais dele. O Yellowstone é um vulcão adormecido também. Então, isso são vulcões adormecidos. E nós temos vulcões extintos. Vulcões extintos são vulcões em que a câmara magmática já secou. Não tem mais magma para fluir. E aqui eu preciso fazer algo em minha defesa. É o seguinte... Eu fui lá no Vilela, falei de vulcões, falei que a cidade de Ribeirão Preto fica em cima de um vulcão extinto. O Vilela fez o corte, e se você pegar o corte, tem uma galera me xingando lá, falando que eu não sei nada. Pois saibam o seguinte, cara, eu fui pesquisar, tá? E saíram vários e vários artigos, tá? Isso é meio que um consenso dentro da geologia de que sim, Ribeirão Preto reside sobre um antigo vulcão ou um antigo supervulcão extinto há 130 milhões de anos atrás. Na separação entre América do Sul e África, um vulcão existia ali onde é a cidade de Ribeirão Preto hoje. Então você que foi lá no Vilela me xingar, é melhor você estudar melhor, porque sim, tá? A cidade de Ribeirão Preto, ela fica em cima de um supervulcão extinto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essas classificações aí, o que é um supervulcão, o que é um vulcão e tudo mais. Sérgio tá tiltando. Não, tô tiltando não, cara. Tô tiltando não. Tá? Eu tô... Não é por isso que lá é quente não, tá? Não é por isso que lá é quente não. Beleza? Mas o vulcão... Mas tem esse vulcão, sim. Tá bom? Mas tem esse vulcão, sim. Beleza? Então, vulcão ativo pode ser adormecido ou pode ser extinto. Tranquilo? Até aí estamos tranquilo? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Então isso aí nós já falamos. Muito bem. O que sai do vulcão? O que sai do vulcão a gente chama de magma. O que seria magma então, galera? Magma é a rocha derretida, tá? O magma é a rocha derretida.
lá no manto terrestre. O manto terrestre é quente, tem muita rocha, a rocha derrete. Essa rocha derretida a gente chama de magma. A raiz do vulcão, ela está no manto da Terra, tá? No manto da Terra existe um negócio chamado câmara magmática, e essa, ou pluma magmática, como você quiser chamar, e é isso que alimenta os vulcões. E por ali sai aquele magma, ou também a lava. Mas a lava é o seguinte, qual que é a diferença entre magma e lava? Magma é a rocha derretida quando ela está no dentro da Terra. Quando ela sai pelo vulcão, a gente chama ela de lava e não chama mais de magma. Quando ela vira rocha, aí tem as rochas, né? Tem a famosa obsidiana, para quem joga em Minecraft sabe muito bem disso. Tem também a rocha, a tufa, é um outro tipo de rocha magmática. E aí vai depender do quê? Vai depender da constituição química do magma. Porque em cada local da Terra o magma vai mudar a sua constituição química. Normalmente o magma ele é constituído do quê? Oxigênio, sílica, alumínio, cálcio, sódio, potássio, ferro, magnésio. Esses elementos aí variando, você vai ter magma diferente. Por exemplo, né? Para quem não sabe, tem o vulcano Blue. Existe um vulcão de magma ou de lava azul. Sabia disso? Isso mesmo. Existe um vulcão que tem lava azul. Por que ele tem lava azul? Porque ele tem uma grande concentração, tá, de gases sulfurosos. E a magma dele, a lava que escorre dele, vou passar aqui para o Cris para ele mostrar para vocês, ela é azul. Ela é azul. Então, ó, abre aí, Cris, esse link aí que eu passei. Ela é azul. Então, você tem magma e você tem lava azul em alguns vulcões, dependendo do quê? Da composição química. Tá? Então, é o vulcão de lava azul. Olha aí que legal, ó. Vai descendo aí. Aí, ó. A lava é azulzinha. Tá? Então, a cor da lava, a viscosidade da lava, tudo depende muito da constituição química da lava. Beleza? Então, isso aí é muito importante. As duas maiores composições do vulcão é o SiO2 e uma coisa que eu acho que pouca gente sabe: água. Então, a lava vulcânica, né, o magma vulcânico, ele tem muita água, tá? Muita água. E eles formam um tipo de rocha que a gente chama do quê? De rocha ígnea. Então, dentro da geologia, a gente tem 3 tipos de rocha principal: rocha ígnea, rocha sedimentar e rocha metamórfica. A ígnea é a rocha formada por erupção vulcânica. A metamórfica são rochas que são modificadas por intemperismo. E as sedimentares são rochas que vão se depositando ao longo do tempo. Tá? Então, você tem esses tipos de rocha hoje. Tá? Basicamente, são 3 tipos de rocha que existem no mundo: rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Tranquilo até aí? Deixa eu ver aqui. Lucas Sakamoto: Sakane, com os terremotos aqui no Japão, alguma chance de despertar o Monte Fuji ou acontecer o tão terrível terremoto de Tokai? Em 3 dias foram mais de 400 tremores. Cara, aí no Japão, né? Você vive no Japão, Sakamoto, tem muito terremoto aí, né? Esse terremoto aí, ele foi de magnitude 7,5, cara. Ele ele é considerado um terremoto forte, logicamente, mas ele nem é um terremoto tão forte assim, tá? Nem é um terremoto tão forte assim, tá bom? Para você ter uma ideia, o terremoto da tsunami de 2004, ele foi de magnitude 9,1. Tá? Então, é um terremoto forte, mas aí para o Japão, tenho certeza que vocês têm coisa muito mais violenta.
do que isso. O despertar do Monte Fuji e o terremoto do Tokai são eventos extremos que eles são monitorados aí no Japão, igual o Yellowstone é monitorado, igual o Campo Flegrei, que eu vou falar daqui a pouco, também é monitorado, tá bom? O Porradari mandou em 99. Sérgio, o vulcão acaba com a ideia de terra plana? Acaba com a ideia de terra plana. Vulcão, cara, vulcão, ele acaba com várias teorias da conspiração. A primeira, acaba com a Terra jovem. Sabia disso? Por quê? Porque não tem como, cara, o cara falar que um vulcão não existe, entendeu? Ele pode falar que muita coisa não existe. Agora, ele não pode falar que vulcão não existe. E aí, você chega para um cara da Terra jovem, para um criacionista, e mostra isso aqui para ele. Ó, Cris, pega aí esse último link que eu te mandei. Você chega para um cara da Terra jovem e mostra isso aí que eu vou mostrar para vocês agora. Pode pegar essa primeira imagem aí, ó. Isso aqui é um mega derramamento vulcânico chamado Trapas de Deccan. Trapas de Deccan, que fica onde hoje é a Índia, tá? As Trapas de Deccan, existe uma hipótese hoje de que diz que a extinção dos dinossauros não ocorreu simplesmente pelo impacto do asteroide na Terra, mas também pelo vulcanismo intenso das Trapas de Deccan. Então, é o seguinte, cara, não tem como o cara chegar aqui nessa rocha e falar que isso aqui não existe, que isso aqui é uma miragem, que isso aqui é CGI, não tem como, porque você escala ela, você pega a rocha na mão e você leva ela no laboratório para medir, tá? Então, isso aqui é um derramamento vulcânico gigantesco, então não tem como. Então, a primeira coisa que acaba, Terra jovem, fim de papo, entendeu? E com a Terra plana também, porque é o seguinte, cara, na Terra plana, você não tem camadas de rocha, cara, entendeu? Você não tem manto, você não tem núcleo, você não tem nada disso. Como que você pode explicar se os vulcões, presta atenção, se os vulcões, eles aparecem distribuídos, na sua grande maioria, no que a gente chama de círculo de fogo, o Ring of Fire, tá? Deixa eu colocar aqui a imagem lindíssima do Ring of Fire. Como alguém pode explicar o círculo de fogo, tá? Pede aí para qualquer um desses caras aí que vocês gostam, tá? Pode pedir. Pede aí para qualquer um deles. Explica, e aí o cara não pode falar que é CGI também não. Aí, Cris, abre aí, ó. Ah, tá carregando aí. Pode abrir o que eu te mandei agora. Então, Trapas de Deccan, na Índia. Um grande derramamento vulcânico que aconteceu há aproximadamente 60 milhões de anos atrás, na época da morte dos dinossauros, tá? E o outro é isso aqui, ó. Vai descendo aí. Aí, ó. Pode abrir essa figura aí. Acho que tem uma outra aí para baixo também. Essa aí, é. Então, ó, como que você explica isso aí, ó? Isso aí, cara, não é coisa da nossa cabeça, entendeu? Isso aí é onde estão dispostos a maior quantidade de vulcões no planeta, tá? Então a gente chama de anel de fogo, que sai ali, ó, das trincheiras, das grandes trincheiras ali, ó, de Tonga, né? A trincheira de Tonga ali, passa pela Indonésia e Filipinas, sobe ali, passa pelo Japão, passa beirando o Japão, depois passa lá em cima na trincheiras das Aleutas, depois desce aqui pelos Estados Unidos, desce pela América Central, Nicarágua, Guatemala, México e tudo mais, desce pela costa aqui da América do Sul. Como que você explica isso aqui? Como que você explica isso aqui? Não tem como. Não tem como. Então, Trapas de Deccan acaba com a Terra jovem, tá? E o anel de fogo, ou círculo de fogo, né? Que o pessoal chama, né? O Ring of Fire, que a gente fala, que é onde estão dispostos a maior quantidade de vulcões e de terremotos no planeta. Por isso que tem esse nome, né? Anel de fogo, não é à toa. É aí que está
todos os vulcões. Então como que você explica isso aí? Não tem como você explicar, cara. Simplesmente não tem como. Então, para você explicar esse lance de terra redonda, terra antiga e tudo mais, você não precisa olhar para o céu, você não precisa fazer nada, cara. Tá? Você não precisa fazer absolutamente nada. É simplesmente geologia. Geologia pura. Tá? Geologia básica. Isso aqui. E a outra figurinha lá, coloca lá, Cris. Ela é muito legal porque ela mostra o quê? Aí são as incidências de terremotos, tá? Entre os anos de 1900 e 2013. Então, se você vê os terremotos, aonde eles acontecem, primeiro que você tem um anel de fogo. Outra coisa, não tem como a pessoa falar que não existe, cara. Chega pro japonês agora, chega aqui pro Sakamoto aqui e fala que ele não sentiu o terremoto. Fala aí, Sakamoto. Ah, Sakamoto, você viajou, cara, porque você é CGI. Não é, cara, entendeu? Não é. Tem lá um monte de gente lá, milhões de pessoas no Japão que sentiram o terremoto. Então, terremoto existe. Concordam comigo? Se terremoto existe, ó, tá aqui, ó. Aqui é a incidência dos grandes de terremotos entre os anos 1900 e 2013. Você vê que os terremotos, eles desenham mais ou menos a borda das placas tectônicas. E a maior incidência de terremotos está onde? A maior incidência de terremotos está no Anel de Fogo também. Então, o Anel de Fogo fica aí com os terremotos e também com as placas tectônicas. Ah, Sérgio, mas por que tem o vulcão do Havaí? O Havaí não está numa borda de placa. Não está numa borda de placa. Exatamente, o Havaí não está numa borda de placa, cara. Por que tem vulcão no Havaí? Porque vulcão existe de algumas maneiras. Ou ele está numa borda de placa, ou ele é causado por o que a gente chama de uma hotspot. E ali no Havaí, o vulcão é causado por um hotspot. O que é um hotspot? Hotspot é uma pluma magmática que tem no manto da Terra, uma anomalia magmática, e aquela anomalia acaba criando um duto, e esse duto tem um vulcão. E aí, por que o Havaí ele tem tanto vulcão? Isso aí é legal pra caramba, tá? É legal demais da gente falar. A nossa amiga Flau aqui tá nervosa hoje. Tá miando pra caramba. Então, é o seguinte, ó, Cris, vou mandar outro link para você. Então, o que acontece? Existe um negócio chamado hotspot. Hotspot é uma anomalia magmática que tem no manto da Terra. Tá bom? E aí, quando você pega essa segunda imagenzinha aí. Então tá aí. Essa imagem ela é muito legal, porque ela mostra direitinho, ó. Então você tem ali, ó, o hotspot. O hotspot tá aqui. Aí o magma tá fluindo por esse duto aqui. E a placa tectônica do Pacífico, a placa tectônica ela não para, ela tá andando. Então o hotspot tá aqui, ó. Vem aqui e faz um vulcão. Aí a placa tectônica andou. O hotspot veio aqui e fez outro vulcão. A placa tectônica andou, veio aqui e fez outro vulcão. Então, isso aqui, ó, só isso aqui, só a existência do Havaí, ela prova que a Terra as placas tectônicas estão em movimento. Então, ali você tem todas as ilhas havaianas, né? O Mauna Loa, o Kilauea, são vulcões que estão ativos hoje. Fora isso, você tem o Oahu, o Molokai, o Maui, são vulcões famosos que já estão extintos. Por quê? Por que eles estão extintos? Porque o hotspot não está mais embaixo deles, a pluma magmática não está mais embaixo deles. O Mauna Loa e o Kilauea são os vulcões que estão ativos hoje, porque eles estão bem em cima da pluma magmática do hotspot do Havaí. Beleza? Então, ou você tem placa tectônica, ou você tem a placa tectônica, borda de placa, ou você tem hotspot. Dessas duas maneiras é que a gente tem vulcões no planeta Terra. Não só no planeta Terra, tá? Em todo o sistema solar. Daqui a pouco eu vou falar disso aí para vocês. Tranquilo até aí?
O Veiga, Sérgio, já existiu algum vulcão no litoral de São Paulo? Já vi sites falando do Morro do José Menino em Santos. Então vamos lá. O Veiga fez uma importante pergunta aqui, porque é o seguinte: existem determinadas feições geológicas no Brasil que as pessoas relacionam a vulcões extintos. Então vamos lá. A primeira delas e mais famosa é Caldas Novas, né? Caldas Novas, ali no interior de Goiás, na cidadezinha de Caldas Novas, muito perto de Uberlândia, diga-se de passagem. Lá tem um lugar muito legal, muito bonito de visitar, que chama o Rio Quente Resort, tá? Muita gente fala que aquelas águas quentes, elas vêm de um vulcão. Existe toda uma discussão se é um vulcão, se não é e tudo mais. Hoje já chegou à conclusão de que Caldas Novas não fica num vulcão, tá? Não fica num vulcão extinto. E aí, toda vez que eu falo de vulcão, o pessoal vem falando aí e fala, mas e o morro de tal coisa? E o morro de tal coisa? Então é o seguinte, cara, muitas dessas coisas, inclusive o Morro Zé Menino em Santos, entre outras feições geológicas, elas são estudadas. Até hoje a gente não chegou a nenhuma conclusão sobre isso, tá? O único vulcão extinto mesmo que a gente conhece no Brasil, um dos únicos, é o supervulcão que fica embaixo de Ribeirão Preto. Ali já foi comprovado, tem estudos geofísicos, geológicos e tudo mais para comprovar aquilo lá, beleza? O Adeildo Lima Júnior, Sérgio, será que existe velejador? Não, não existe, cara, pode ficar tranquilo. Caio Nascimento mandou cincão. Sérgio, você é fera demais, admiro você. Estive em Pompeia e fiquei perplexo com tudo que vi. O pessoal lá poderia ter escapado. Foi instantâneo. Já vou contar a história de Pompeia para vocês, que fica no pé do Monte Vesúvio. Segundo o canal Galeria do Meteorito, as explosões solares estão interligadas aos recentes terremotos e vulcões. Procede? Cara, é o seguinte. Existem milhares de estudos que são feitos sobre isso aí. Se você procurar, você vai achar vários estudos que dizem que tem. Só que, se você fizer uma lista das grandes erupções vulcânicas, dos grandes terremotos e das grandes explosões solares, o pessoal não encontra uma relação tão direta assim, tá? Se você fizer recortes, aí você até consegue encontrar pequenas relações, tá bom? Mas, normalmente, não. O Everton Souto pedindo para eu falar como que se formam os geodos de cristal. Então é o seguinte, cara. Esse magma, né, essa rocha derretida, ela vem subindo, né, lá do manto da Terra e vai sair pela superfície. Dependendo onde você está e as características do ambiente, ela vai sofrer um resfriamento, certo? Esse resfriamento ele pode ser gradativo, e aí você tem a velocidade com que a rocha vai ser resfriada. Pode ser gradativo, pode ser muito rápido, pode ser praticamente instantâneo. E isso é que vai formar os geodos, tá? E os cristais. O processo de cristalização, que é o resfriamento dessa rocha que está incandescente, é que forma esses geodos que a gente vê. E aí depende do quê? Primeiro, da composição química do magma. Segundo, da velocidade de cristalização. Então, dependendo da velocidade que essas coisas acontecem, você tem a formação disso. Beleza? Maria Jesus mandou 2 euros. Muito obrigado, Maria Jesus. Tamo junto, é nóis, tá? Beleza? Ontem eu fiz a minha pergunta e a resposta não foi bem assim. Qual pergunta, cara? O porquê das águas quentes em Caldas Novas, né? Ali você tem uma fonte hidrotermal. É uma outra história, tá? Qual foi o último tsunami provocado por uma erupção? Rungatonga. Aliás, Rungatonga. Rungatonga em 15 de janeiro de 2022. Daqui a pouco eu vou falar dessa erupção vulcânica, que é a maior erupção vulcânica desse século até o momento. Beleza até aí, então? Então, estamos tranquilos. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou para a gente continuar. Então, já falei disso aqui, abertura vulcânica e tudo mais. Ah, tem isso aqui, ó. Pega ali aquele que tem os slidezinhos lá, Cris. Nós vamos ter que descer lá no 20. Não.
Não também, não também. Não, é de Pompeia. Esse aí, vai lá pro 20. A flauta brava aqui. Então, lá no 20, lá na página 20, nós vamos ter os tipos de vulcões. Só para vocês terem uma ideia aí, ó. Mais um. Isso. Então, nós vamos ter aí os tipos de vulcões. Então, a gente tem vulcão de fissura, já falei. Vulcão de escudo. Vulcão de escudo é que forma-se como se fosse um escudo mesmo ao redor da cratera dele, tá? Nós temos o vulcão de domo, que aí forma um domo, mesmo um domo vulcânico. Temos vulcão de caldeira, quando a cratera é muito grande, ela forma uma caldeira vulcânica, que são os vulcões do Havaí. Nós temos vulcões de cone, né? O de cone. E nós temos os compostos, que é uma mistura dos vulcões de cone com os vulcões de domo, com os vulcões de escudo. E aí nós temos também o que a gente chama de estratovulcões, tá? O que são estratovulcões? Estratovulcões são vulcões que são vulcões que vão formando camadas. E isso é que é muito legal. Estudando as camadas, a gente tem a idade das erupções vulcânicas. Beleza? Aí você tem os tipos de vulcão e você tem os tipos de erupção. Então desce aí mais um pouquinho, Cris. Vai no 23. E aí no 23 nós vamos ter esse aí de baixo. Então nós vamos ter os tipos de erupção. Elas são classificadas como erupção havaiana, que é aquela erupção que só fica a caldeira vulcânica ali e a lava começa a escorrer, tá? E a lava começa a escorrer. Então, são características do Mauna Loa, do Kilauea, nas Ilhas Havaianas, tá? A lava, ela cria pequenos chafarizes ali dentro da caldeira, tá bom? Um outro tipo de erupção vulcânica, logicamente, é a vesuviana, né? Que é do Vesúvio, que é do Monte Vesúvio, do Monte Etna, do Vulcano, todas as erupções localizadas ali no Mediterrâneo, beleza? Então a erupção ela é mais violenta, as lavas são acompanhadas por a explosão de gases e de partículas. Temos a erupção peliana, que é da pele, lembra da pele que eu falei lá no comecinho, a deusa vulcânica? Então são os vulcões ali, por exemplo, o Monte Pele, que fica na Martinica, tá? É uma erupção que tem muito gás envolvido, muito gás e muita cinza vulcânica, tá bom? E o tipo estrombólico ou estrombeliana, que ela é característica do vulcão Stromboli, que também fica na Itália, que são erupções violentíssimas e a principal característica dela é ela jogar para cima os piroclastos. O que são piroclastos? Piroclastos, ou bombas vulcânicas, que o pessoal também costuma chamar, são pedaços de rocha incandescente que são atirados a alturas enormes e caem em cima dos lugares. Quem já viu aquele filme... Caramba, como que chama o filme agora, cara? De vulcão, aquele filme famoso, cara, que é os caras que eles vão com o carro assim, e o cara vai desviando das bombas vulcânicas que vão caindo. Puta, eu esqueci o nome do filme, cara. Esqueci o nome do filme. Tem um filme de vulcão muito famoso, que agora me falhou aqui a memória, que o cara vai dirigindo o carro e ele vai desviando. Parece que está tendo um ataque à bomba. Aquilo lá são vulcões estrombólicos. Aquilo é um vulcão estrombólico. Ele está jogando aquelas rochas incandescentes como se fosse bomba, tá bom? Como se fosse bomba. Então isso aí é muito interessante, é um tipo de erupção, beleza? É um tipo de erupção. Muito bem. Previsão de vulcão. É possível prever quando um vulcão vai entrar em erupção? É relativamente fácil de prever. Por quê? Porque é o seguinte. Então imagina que você tem lá a câmara magmática, né? Você está lá com a câmara magmática. Deixa eu ver se tem uma imagenzinha aqui legal.
Depois eu ainda vou falar aqui das principais erupções vulcânicas do mundo. Tá, galera? Segura aí. Essa aqui é do Monte Vesúvio, Monte Etna. Ué, cadê o vulcão? Um segundinho só. Aqui, ó. Deixa eu passar isso aqui pro Cris. Abre aí, Cris. Então, é o seguinte. Você tem então, uma maneira de prever vulcões. Por quê? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui boa pra gente mostrar. Mais ou menos. Tá muito boa, não? Mas tudo bem, vai descendo aí. Pode ir descendo. Vai ter uma imagenzinha legal aqui do vulcão. Essa aqui, ó. Pode abrir essa imagem aqui. Então é o seguinte, para você ter um vulcão, pessoal, você tem que ter uma câmara magmática que a gente chama, tá? Câmara magmática. O problema é que essa câmara magmática, normalmente ela não é uma só, ela tem várias ramificações, igual tá mostrando ali na figurinha, tá? Aquele número 1 ali é a câmara magmática. Quando o magma começa a se movimentar dentro da câmara magmática, porque começa a ter uma variação de pressão, esse magma começa a se movimentar ali dentro. Quando você tem essa movimentação de magma dentro da câmara magmática, começam a ocorrer muitos terremotos. Muitos e muitos terremotos. 200, 300, 500. Lá na Islândia, semana passada, né? Foi semana passada aquela erupção, né? Na Islândia, que a gente estava transmitindo. Num dia, aconteceram 500 terremotos, tá? Por quê? Porque é o magma andando ali, correndo, escoando na câmara magmática. Quando isso começa a acontecer, a gente chama de enxame de sismos, né? O pessoal costuma dar esse nome aí. Quando tem esse enxame de sismos, você pode ter certeza que um vulcão está prestes a entrar em erupção. Isso aí nós vimos agora, em 2019, acontecer lá no Cumbre Vieja, lá na ilha de La Palma. Começou a ter muito terremoto, eles começaram a fazer as análises, eles viram que a câmara magmática estava se movimentando, tiraram todo mundo da cidade, todo mundo, evacuaram a ilha, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção, ficou um ano aí tanto em erupção, e nenhuma pessoa morreu na erupção do Cumbre Vieja. Então, assim, previsibilidade de vulcão entrar em erupção é um negócio que existe e nem é tão difícil assim. Tá? Ele pode entrar em erupção. Então você começa a estudar esse da Islândia aí, ele estava sendo... E aí o que acontece, né? Regiões que já têm vulcões, que são vulcões que estão adormecidos / ativos, então são regiões aí que preocupam. Então o pessoal coloca uma rede de sismógrafos ali e fica estudando aquela região para ver se você começa a ter muito terremoto, a chance de você ter uma erupção vulcânica é muito grande. É muito grande. Então isso aconteceu no Cumbre Vieja, nós acompanhamos isso em 2019, e aconteceu agora na Islândia. Ah, mas tem erupção que a gente não sabe quando vai acontecer. Sim, a do Runga Tonga, por exemplo, ninguém tinha nem ideia. Mas a do Runga Tonga é uma ilhinha no meio do Oceano Pacífico, lá não tinha monitoramento. E aconteceu a maior erupção vulcânica do século até agora, foi no Runga Tonga, tá? Lá na Itália, por exemplo, o Monte Etna, ele é totalmente monitorado. Lá nos Estados Unidos, o Yellowstone é totalmente monitorado. No México, o Popocatépetl, que é um dos maiores vulcões e dos mais ativos do mundo, é totalmente monitorado. Então você tem vulcões sendo monitorados no mundo inteiro. E em média, para quem não sabe, a gente tem por dia 50 vulcões em erupção no planeta Terra. Beleza? E a Terra tem uma contagem aí que é feita cerca de 1.500 vulcões ativos.
E Vênus tem 85 mil vulcões. Só para vocês terem a ideia. Então, esse aí que é o lance. E eu vi a pergunta aqui, muito legal, do Daniel, né? O Campi Flegrei na Itália está dando sinais de acordar. Exatamente. E é isso que está preocupando aquela região. Porque o Campi Flegrei, ele é um supervulcão. O supervulcão, daqui a pouco eu vou mostrar a classificação para vocês, ele é medido de acordo com o volume de magma que existe na câmara magmática. O Campi Flegrei é um supervulcão. Se ele entra em erupção, dá problema seríssimo na Europa. Problema seríssimo na Europa, por isso que ele é monitorado. Vai dar danos globais? Provavelmente vai dar danos globais também. Vai alterar a atmosfera da Terra também, igual o Hunga Tonga alterou. O Hunga Tonga, por exemplo, ele ajudou a dar uma resfriada na Terra, tá? Só que, por outro lado, como ele jogou muito vapor d'água na atmosfera, ele ajudou a abrir mais o buraco na camada de ozônio. Então, vulcões têm todos esses lados aí para serem analisados. Beleza? Existe um vulcão na Antártica? Existe muito vulcão na Antártica, existe muito vulcão na Rússia, lá na Sibéria, tem vulcões lindíssimos lá, só que são vulcões que são pouco acessados, mas tem vulcão na Antártica também, tá? Tem vulcão na Antártica também. Qual planeta, a Rosana perguntou aqui, qual planeta que tem mais vulcão no sistema solar? Muito provável, vulcão, com certeza é Vênus. Ativos, com certeza é Io. E daqui a pouco nós vamos mostrar as imagens de Io para vocês. Muito bem até aí? Tranquilo até aqui? Então, previsão de vulcão tá aí, tranquilíssimo, tá? Já falei das trapas de Deccan, que foram essa grande erupção vulcânica que aconteceu no planeta Terra. Muito bem. Então estava lá falando dos tipos de vulcão, né? Esse vulcão de escudo, vulcão de domo e tudo mais. E tem o supervulcão, tá? Então é o seguinte, como que eu classifico um supervulcão? Um supervulcão, ele é classificado pela erupção dele, tá? E a erupção dele tem que ter produzido mais de 1.000 quilômetros cúbicos de depósitos vulcânicos em um único evento explosivo. Se um vulcão, ele produz essa quantidade de depósito vulcânico, ele é classificado como supervulcão. Quais são os supervulcões que a gente tem hoje? Então vamos lá. Yellowstone, Valles Caldeira no Novo México, Lago Taupo na Nova Zelândia, Lago Toba é um supervulcão em Sumatra, Cratera Nogorongo na Tanzânia, Campi Flegrei na Itália. Esses são supervulcões do planeta Terra, tá bom? E aí, tudo isso nos leva a uma coisinha muito legal, que é bom sempre da gente mostrar, né? Que eu vou mandar aqui para o Cris. Tem vários vídeos, gráficos e tudo mais, tá? Que mostram isso de maneira, assim, realmente sensacional. Eu vou ver se eu acho aqui uma figurinha bem bonitinha para falar para vocês quais foram, né? Então, as maiores erupções vulcânicas que a gente tem conhecimento, né? Uma delas, logicamente, vocês sabem qual é, que é a do Krakatoa, né? Não preciso nem falar. O Krakatoa, que é um gigantesco vulcão. E aí as erupções vulcânicas, elas são medidas de duas maneiras, tá? Elas são medidas na sua violência, que é a quantidade, né? Que é a quantidade, por exemplo, né? Vamos fazer assim a quantidade de TNT, tá? Se é que eu posso dizer desse jeito, tá bom? A quantidade de TNT. E aí, isso é muito interessante, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ver se você consegue abrir esse aqui, ó, Cris.
Entra aí. Vamos falar um pouquinho das maiores erupções vulcânicas de todos os tempos. Então, como eu falei, tem várias maneiras de você medir. Se você pegar, por exemplo, foram as erupções, tem um jeito de você medir, que é quais foram as erupções mais mortais que já tiveram. Talvez elas não sejam as maiores de todos os tempos, mas elas são as que mais causaram vítimas. É um jeito de você medir? É um jeito de você medir. Então tem várias maneiras, tá, da gente medir isso. Mas esse gráfico aqui ele mostra um negócio muito legal. Então a gente tem aqui, ó, a Lagarita, tá? A Lagarita, que seria a maior erupção vulcânica que se tem ideia na Terra, com 5.000 quilômetros cúbicos de lava ejetado, que aconteceu há 2,1 milhões de anos atrás, tá bom? Depois nós temos aqui a erupção do Tambora, tá? O Tambora já foi em 10 de abril de 1815, beleza? Então, uma erupção, assim, realmente violentíssima também. Temos que produziu ali, ó, 50 quilômetros cúbicos, então é isso que eu estou falando. Tem as maneiras de medir. Essa aqui que eu estou mostrando é uma medida, mas tem outras. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui os vulcões mais mortais que a gente já teve, que aí é uma outra tabela, beleza? Então, o Tambora, beleza? O vulcão, a maior erupção vulcânica registrada na história. Tem a maior erupção vulcânica registrada na Terra e a da história, tá? Da história do Tambora. Depois tem o do Nova Rupta, beleza? Produziu 12 quilômetros cúbicos de lava. Depois teve a do Krakatoa, na Indonésia, a de 1883, que é a do famoso quadro O Grito, né? Que falam que é o maior ruído que já foi ouvido no planeta Terra. E a maior que a gente já viu, isso é muito legal, que é uma erupção muito recente, eu lembro dela perfeitamente, que é a erupção do Monte Pinatubo, que aconteceu em 1991. E aqui, ó, tem o número de mortos que cada uma delas causou. A do Pinatubo, 847, a do Krakatoa, 37 mil, é considerado uma das mais mortais erupções vulcânicas de todos os tempos, tá? A do Tambora também, 70 mil pessoas. E aqui, né, a do Caldeira de Lagarita, não tinha ninguém, né, vivendo naquela época ali, pelo menos, tá? Mas tem as erupções que são consideradas as mais mortais de todas. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, aqui, ó. Deadliest Volcanic Eruptions. Vou pegar do século 21 só, tá bom? Vamos pegar do século 21, tá bom? Do século 21 tá muito recente, né? Mas vamos pegar do século 21, que é bem recente agora, só pra gente ver. Depois a gente pega outras, tá? Aí, Cris, pega esse outro aí que eu tô te mandando. Então aí, ó, são as erupções mais mortais do século 21, tá? Do século 21. Então, o vulcão Mayon, nas Filipinas, em 2006, e ali é o número de pessoas, né, mortas em milhões, né, se eu não me engano, tá? Ali, o vulcão Merapi, na Indonésia. Esse Merapi aí, cara, toda vez que ele entra em erupção, é um problema seríssimo, tá? O Merapi, ele é seríssimo. O vulcão Del Fuego, na Guatemala, tá? O vulcão Miragongo, que fica ali na República do Congo. E o vulcão Ontake, no Japão, tá? Então, essas aí são as erupções vulcânicas mais mortais deste século. Beleza? Deste século.
Deixa eu ver se eu acho aqui as erupções vulcânicas mais mortais da história. Que é as Deadliest. Volcanic Eruptions. Então, é isso aí, ó. Talvez a mais mortal de todas seja a do Tambora mesmo, tá? Seja do Tambora, na Indonésia. Essa listinha aqui tá legal. É o que eu tô falando. Tem muitas listas, né? Então você vai procurar qual a maior erupção em número de mortos, em número de material vulcânico, no tamanho da pluma vulcânica. Abre esse último aí que eu te mandei, Cris. Então tem vários tipos aí, mas vamos pegar pelas agora as que mais mataram gente que a gente conhece, tá? As que mais mataram gente. Então a do Tambora, que matou entre 71 mil a 250 mil pessoas. A do Krakatoa, em 1883, que matou 36 mil pessoas. A de Martinica, em 1902, do Monte Pelé lá, ó, que matou 30 mil pessoas. A do Nevado del Ruiz, que é um belíssimo, lindo vulcão que fica na Colômbia, tá, que matou 23 mil pessoas. A do Santorini, na Grécia, lá nos anos 1600, que matou 20 mil pessoas. A do Monte Samalas, na Indonésia, entre 15 e 20 mil pessoas. Do Monte Uzen, no Japão, 15 mil. A do Monte Vesúvio, na Itália, no ano de 79, que matou mais de 13 mil pessoas. Daqui a pouco eu vou falar bastante dessa aí. Na Islândia, algumas ali. E aí vai embora, ó. Vulcão Santa Maria, que matou 6 mil pessoas. Então isso aqui é uma tabela das erupções vulcânicas com mais pessoas mortas que a gente tem conhecimento. Beleza? Então, lembrando, lista de vulcões. Você tem os maiores, você tem os que produziram mais material, você tem as que mataram mais, você tem as que causaram maior ruído. Então a do Krakatoa, por exemplo, cara, é uma erupção vulcânica que dizem que o ruído da erupção, a explosão do Krakatoa, foi ouvida quase que no mundo inteiro, tá? É considerado o maior ruído já ouvido no planeta Terra, tanto que aquele quadro, né, famoso, chamado O Grito, ele dizem, né, reza a lenda que ele foi feito em homenagem a essa erupção do Krakatoa, por isso que o cara tá com aquela boca daquele jeito lá, tá assustado. Tá bom? Belezinha até aí? Deixa eu ver aqui se tem pergunta na plataforma, Cris? Tá, então deixa eu ver aqui. O Rob Paiva fala sobre a importância das fumarolas. Muito bem. Hoje a gente sabe que as fumarolas, que são pequenos vulcões que ficam debaixo d'água, e aí tem os vulcões submarinos, tá? Eu vou responder aqui, vou falar dos submarinos, que eu vou citar o Runga Tonga, que é a maior explosão que a gente conhece nesse século até agora, que aconteceu no dia 15 de janeiro de 2022. Então é o seguinte, as fumarolas hoje a gente sabe que são os locais onde a vida se forma. Vulcão, presta atenção, vulcanismo e tectonismo hoje são considerados fundamentais para a vida existir. Então, quando a gente procura hoje um exoplaneta, o pessoal já procura um exoplaneta tentando saber se ele tem vulcanismo ou tectonismo, porque isso é fundamental para a vida. A vida muito provavelmente surgiu nas fumarolas, tá, Rob Paiva? Renato Genés. Sérgio, existe algum vulcão com poder de extinguir a vida na Terra? Sim. Se vulcões como o Yellowstone e o Camp Flegrei entram em erupção ao mesmo tempo, cara, a vida na Terra vai passar um perrengue, tá? Lembrando que a extinção dos dinossauros hoje, talvez a teoria mais aceita, ou a hipótese mais aceita, é que foi uma conjunção de fatores. Foi a queda do asteroide e a erupção das Trapas de Deccan, que era uma grande província vulcânica, que a gente chama. Uma província vulcânica é um local que tem muitos vulcões, tá? O Dorel Honorato mandou cincão. O Krakatoa seria responsável por dividir a ilha de Sumatra no passado? Sim.
E, aliás, o Krakatoa hoje, ele está no Anak Krakatoa. O Krakatoa originalzão, ele não existiu. Ele acabou sucumbindo. Surgiu ali um outro Krakatoa. E agora nós temos o Anak Krakatoa, que é o terceiro da geração. Tá bom? Eduardo Ribas, fora do assunto. Stephen Hawking está na lista de visitantes da ilha de Jeffrey Epstein. Nem sei o que você está falando, cara. Ah, você está afirmando? Stephen Hawking está na lista de visitantes da ilha do Jeffrey Epstein. Não sei que lista que é essa, cara. Isso tá aí, eu tô totalmente ignorante a isso aí, viu? Luiz Eduardo César mandou cincão. Serjão, Eruption do Van Halen. Curte? Opa! É muito boa. Pega ali na plataforma que eles vão ver o que nós temos. Então vamos lá. Gabriel Alcântara. Fala, Sérgio. Um abraço aqui de Santa Catarina. Minha pergunta é possível que a erupção de um supervulcão como o Yellowstone cause uma extinção em massa na vida da Terra? Se sim, qual a probabilidade disso acontecer no futuro próximo? Cara, o Yellowstone, ele tá longe de entrar em erupção. Como eu falei, ele é monitorado, tá? E ele tem alívios ali, né? Ele tem muito geyser, muita coisa. Então, se ele entrar em erupção sozinho, ele não causa extinção, não. Ele vai causar grandes problemas, mas extinção não. Se ele e alguns outros entrarem em erupção juntos, aí pode ser. Aí pode ser, tá bom?